Boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada em recebê-los. Passaremos aproximadamente 1 hora juntos à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. Pedimos por gentileza que desliguem os celulares ou deixem no modo silencioso. Obrigada. O nosso expositor da tarde e noite já se encontra aqui, é o nosso amigo e irmão espírita Gilberto Ribeiro, que está vinculado à URI 10ª Região e à Sociedade Espírita Amor e Caridade, SEAC. Ele abordará um tema importante para nós: Evangelho no Lar, benefícios e importância. A nossa mensagem vem da obra Tua Casa, de João Nunes Maia, pelo Espírito Airtes. Vamos ouvir. Teu culto. O culto do Evangelho no lar é uma bênção de Deus, ofertada aos homens. Se as criaturas da terra soubessem o quanto vale esta festa espiritual em suas casas, empenhar-se-iam em fazê-la todos os dias. É um dever das falanges, dos benfeitores da espiritualidade superior, dar assistência ao lar. A divindade que devemos venerar com todo o nosso amor é Deus. Deves ter como mestre Jesus Cristo. E a religião que deve ocupar os corações é a do amor. Ao fazer o culto do Evangelho, a água da tua casa será magnetizada pelos espíritos superiores, os teus alimentos, tuas vestes, enfim, o próprio ar que respiras em tua casa. Para te dizer a verdade, até os vizinhos são beneficiados pela força da boa nova em tua família. Tem reverência no momento em que estás orando em tua casa. O Evangelho lido e outros livros da mesma linha levarão todos a uma meditação elevada. E neste ambiente de fé, deves colocar água em tua mesa, para que ela seja fluidificada pelos benfeitores espirituais, que fazem grande trabalho em favor de toda a família. Nós, espíritos, temos todo o respeito quando encontramos uma família fazendo o culto do Evangelho no lar. E procuramos trabalhar para que o entendimento ali se faça e a compreensão se instale em todos os corações. O lar é a primeira escola daqueles que reencarnam, encontrando um ambiente favorável à educação. É um passo para o desenvolvimento espiritual das criaturas. Com votos de muita paz, muita alegria, vamos receber o expositor Gilberto. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. O tema de hoje: Evangelho no lar, benefícios e importância. Observemos o nosso mundo, ou de maneira mais restrita, o ambiente e o contexto em que estamos inseridos. As pessoas que entramos em contato diariamente, cada qual com suas dificuldades, cada qual com suas limitações, angústias e dúvidas. Eu lhes pergunto: por que estamos na Terra? Qual o objetivo de estarmos em um mundo de provas e expiações? Que lições devemos tirar de cada situação vivenciada? Como suportar determinadas situações aparentemente intransponíveis, em que o Evangelho no lar pode nos ajudar para responder cada uma dessas questões e, acima de tudo, para superá-las e suportá-las. O que seria um mundo de provas e expiações? O mundo em que nos encontramos
é um mundo onde o mal ainda é muito presente, onde constantemente nós somos provados, onde constantemente nós passamos por situações muitas vezes impostas a nós devido aos equívocos praticados no ontem. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, no item 13, na mensagem transmitida por Santo Agostinho, em Paris, no ano de 1862, destaquei o seguinte fragmento para refletirmos. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um indício de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Eis a classificação do orbe em que nos encontramos. Um planeta que transita para a regeneração, à medida que os indivíduos que o habitam vão se transformando, vão se moldando em consonância com os ensinamentos do Cristo. Não quer dizer que todos neste mundo estão aqui para espiar ou se provar. Há muitas nuances entre os indivíduos que aqui encarnam, justamente para que aprendamos com as diferenças e nos fortaleçamos com cada contato, ou seja, com contato com as diferenças. Quando nos propomos a estudar o Evangelho no lar, à luz da doutrina espírita, o primeiro benefício que recebemos é o entendimento. Observamos, apenas um dos fragmentos retirado do Evangelho já nos tirou, ou já nos deu, uma das respostas que fazemos no decorrer de nossas existências. Qual o motivo de estarmos aqui? Qual o motivo de estarmos passando por determinadas situações que nos são muitas vezes aflitivas? É natural termos dúvidas, questionarmos. Afinal, somos seres racionais. Porém, também é necessária a busca do conhecimento para que sejamos conduzidos ao entendimento. Luz demais cega, luz nenhuma nos deixa à deriva, sem condições de seguir em frente e em tomar resoluções que nos permitam crescer e errar cada vez menos. À medida que perseveramos no estudo ou na prática do Evangelho, no culto do Evangelho em nosso lar, esse entendimento se vai sedimentando. As dúvidas vão se diluindo, à medida que outras vão se aflorando. Mas a nossa fortaleza, ou seja, nosso íntimo, vai se tornando cada vez mais firme, mais resistente, em vista das adversidades que cada um de nós tem que passar nesse orbe, compreendendo assim que muitas vezes a dor e o sofrimento são situações necessárias ao nosso crescimento espiritual. Neste mundo material, em que predomina o mal, o amparo é constante, assumindo N formas. Como reconhecer esse auxílio? O primeiro passo é se conhecendo fraquezas, limites, virtudes e ser paciente. Nada de imediatismo no quesito mudança íntima e solução de problemas. Quantas vezes nós paramos para refletir sobre nossas ações no nosso dia a dia, medindo, mensurando cada consequência dos atos praticados? Quantas vezes nós voltamos atrás em algumas atitudes tomadas, reparando o erro cometido naquele mesmo dia? Quantas vezes nós oramos por nosso semelhante, agradecendo a cada contato e muitas vezes as dificuldades que nos são apresentadas? Conhecer-se, para que isso se torne possível, é necessário que comecemos a olhar para dentro de nós, observando esses limites que nós possuímos e buscando superá-lo,
por meio do estudo, do entendimento e da vivência que nós passamos no dia a dia. Como dito anteriormente, o Evangelho nos conduz ao entendimento, quando estudado e refletido, levando-nos à lucidez na vivência de cada momento, seja esse momento de alegria ou tristeza. Outro ponto primordial é que a lição lida, comentada, aprofundada, 1, 2, 3, indefinidas vezes, começamos a entender as mensagens cristãs, reavaliando nossas atitudes quando nos propomos as mudanças, o que nos leva ao autoconhecimento. Tudo a longo prazo, nada de para ontem. Às vezes certas lições são internalizadas no decorrer de uma ou mais encarnações. À medida que isso ocorre, gera-se o respeito entre os integrantes do lar em que o culto ao Evangelho é realizado, desenvolvendo-se o sentimento de fraternidade e de paz. À medida que começamos a conhecer nossos limites e que começamos a aflorar nossas virtudes mediante a nossa própria transformação, dependendo, é claro, o quanto nós nos propomos a praticar o Evangelho e a expressá-lo em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. O primeiro ato que nós começamos a praticar é do respeito aos nossos irmãos que se encontram em nossos lares. Esse é um dos primeiros benefícios que nós conseguimos, diluindo aqueles laços, aquelas desavenças que muitas vezes nós nos encontramos ou construímos em virtude dos equívocos, em virtude do orgulho, do egoísmo que todos nós carregamos em graus diferentes, porém ainda o possuímos. À medida que diluímos esses sentimentos por meio do estudo e da prática do Evangelho, o lar vai se tornando um ambiente de paz, um ambiente salutar, um ambiente agradável de se estar. 2 benefícios já presentes: a resposta às nossas dúvidas, a nossa transformação e também a mudança do ambiente em nosso lar. Todos nós gostamos de um ambiente limpo. Afinal, limpeza, ambiente, gera bem-estar aos que ali transitam. Mas a limpeza tem de se estender mais profundamente no lar. Afinal, um ambiente limpo é insuficiente para nos sentirmos bem em casa. É necessário também um ambiente onde que todos se respeitem e se auxiliem mutuamente. O princípio do amor entre irmãos que todos somos. À medida que nos melhoramos, passando a nos respeitar, a vivência automaticamente se torna feliz e tranquila. Em uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes, do livro Temas da Vida, ao título da mensagem O Evangelho no Lar, destaquei pequeno fragmento para reflexão. O trabalho de evangelização é gradativo, paciente e perseverante. Quem recebe na inteligência a gota de luz da revelação cristã, cada dia ou cada semana transforma-se no entendimento e na ação de maneira imperceptível. A transformação é morosa, exigindo dedicação e perseverança. Tudo a nós exige labor, exige trabalho. Quando nos propomos a aprender um idioma novo, é necessário perseverar, é necessário persistir. Quando desejamos aprimorar nossas capacidades profissionais, é necessária a busca pelo entendimento e também a perseverança nessa própria transformação. Que dirá a nossa melhora íntima, a nossa reforma íntima, o nosso aperfeiçoamento moral, o nosso aperfeiçoamento espiritual. Como dito anteriormente, algumas de nossas mudanças exigem-nos não apenas algumas horas, mas às vezes muitas existências. Tempo, o remédio para todas as dores e para o entendimento de tudo. O culto ao Evangelho nos leva à transformação quando, e somente quando, passamos a vivenciá-lo em nossas ações, pensamentos e sentimentos. Muita leitura, muito estudo, sem prática, não transforma, não nos traz o benefício.
Entendimento sem obra, a nós não nos é conveniente. É necessária a prática. E a prática nós conseguimos no dia a dia, no contato com as adversidades, no contato com as dificuldades, no contato com nossos semelhantes. Cristo, há mais de 2000 anos, nos legou, nos relembrou, nos ensinou e vivenciou em todas as suas atitudes a lei de amor. Muitos de nós talvez estivéssemos lá presentes, talvez não com contato direto a Ele, mas recebemos essas mensagens. E se nós já tivéssemos perseverado naquele momento, desde aquela época, hoje talvez estaríamos rumando para novos horizontes. Já talvez mais perfeitos, não perfeitos ainda, mas com grau evolutivo maior. Como eu disse, conhecimento. Ele é necessário, porém é insuficiente se não há prática. Por que será que ainda estamos neste mundo, nesta casa abençoada, passando por situações difíceis ainda? Justamente porque o tempo, apesar de conduzir ao entendimento, em razão das experiências e do conhecimento adquirido, depende quanto é bem aproveitado. E nós o desperdiçamos demais. Por que não dedicar 20, 30 minutos de um dia, de nossa semana, para refletir sobre as mensagens do Evangelho, para buscar esse entendimento, esse aperfeiçoamento? Por que não dedicar um pouco de nosso tempo, de nosso dia a dia, em nosso aperfeiçoamento, adquirindo conceitos, adquirindo conhecimento espiritual? Aproveitemos nosso tempo, nos dando o presente do esclarecimento espiritual. No capítulo 37 do livro Os Mensageiros, no Santuário Doméstico, psicografia também de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, na página 193, retirei o seguinte fragmento referente à conversa entre André Luiz, Vicente e o instrutor abnegado Aniceto. Observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que se acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico, e é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Outro benefício que o Evangelho nos traz: proteção. Uma proteção natural. À medida que perseveramos, à medida que nos transformamos, e à medida que perseveramos nesse cultivo, nesse culto salutar do estudo do Evangelho, nós modificamos o padrão vibratório de nossas casas, beneficiando não só a nós, mas o entorno também. Na condição de almas, temos uma característica em comum: a imortalidade. Para onde vão nossos irmãos que desencarnaram? Para onde eles se encontram? Não sendo o fim o nosso destino, o que ficamos fazendo ao partir? Tudo depende de nossa condição espiritual, que é construída com o tempo, com as escolhas, pensamentos e ações executadas. Somos em torno de 7 bilhões de seres reencarnados no planeta Terra. Aproximadamente em torno de 27 bilhões desencarnados. A maioria deles em estágios evolutivos semelhantes aos nossos. Ou seja,
muito por fazer ainda. Por toda parte, de acordo com a sintonia, a vibração que emanamos, nós entramos em sintonia com esses irmãos. Somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, cada qual causando, provocando uma influência, benéfica ou maléfica, de acordo com o que alimentamos em nosso íntimo. Por que eu levantei esse assunto? Como eu disse, o nosso lar é um local de repouso, onde nós buscamos refazer as nossas forças. Se nós não trabalhamos a nossa transformação e se nós não melhoramos o ambiente, nós abrimos e damos permissão à entrada de nossos irmãos ainda necessitados de auxílio e muitas vezes equivocados em suas ações, o que dificulta ainda o nosso transitar no próprio lar, porque o ambiente vai se tornando cada vez mais pesado. A invigilância de nossas escolhas, o orgulho e o egoísmo ainda muito presente em nós, e muitas vezes a falta da busca desse entendimento abre essas portas, essas janelas que permitem esse acesso. A proteção, ela se sedimenta à medida que nós perseveramos, à medida que nós nos moldamos. No livro Filosofia Espírita, psicografia de João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês, volume 7, capítulo 41, o título Prova para os Pais, está escrito na página 107, parágrafo 1. Aqueles que têm um lar devem cuidar dele no maior expressão do amor, realizando o culto do Evangelho em casa, mesmo que pertençam a outra religião que não seja espírita. Não importa a crença. Em pouco tempo notarão que o ambiente familiar fica mais sereno, mais rico de alegria e de paz, que procurem sentir na profundidade dos seus sentimentos o amor que começa a despertar em todos os que ali se encontram. É Jesus visitando os corações e dizendo: a paz vos dou, não como o mundo a dá, mas aquela paz de Deus que já se encontra dentro de vós. Isso significa que ao convidarmos o Mestre aos nossos lares e nos moldando de acordo com os seus ensinamentos, iniciamos um processo de higienização do lar, o que permite uma assistência mais efetiva de nossos irmãos mentores do plano maior, por estarmos com uma sintonia mais elevada, e também melhora o padrão vibratório do lar, o que impede o acesso de determinados espíritos. Como disse antes, uma proteção natural que é gerada pelos integrantes daquela família. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 2, o jugo leve, ao final do comentário está escrito o seguinte, referente à frase do Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, porque apenas impõe como dever o amor e a caridade. O Evangelho no lar nos permite realizar esses dois aspectos em nossas existências: amor e caridade, mesmo que não o percebamos. Inicialmente, para os entes mais próximos, quando nós nos tornamos mais compreensíveis, mais tolerantes com as atitudes daqueles que se encontram mais próximos de nós. Depois, para as situações do dia a dia, onde nós medimos melhor as consequências de nossas ações, não causando dissabores aos nossos semelhantes, agindo em conformidade com os ensinamentos do Cristo e compreendendo a atitude de um chefe muito duro e de um irmão muito equivocado, cedendo muitas vezes no dia a dia, a fila, o trânsito, sendo mais paciente, mais compreensível. Se estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, hora ou outra, alguém do plano espiritual vai transitar em nossos lares, até mesmo se instalar como mais um integrante da família,
como auxiliá-lo. Aquela máxima, o que os olhos não veem, o coração não sente, aqui não se aplica. Justamente porque a presença de um irmão enfermo modifica as energias do ambiente e nos leva a um mal-estar e uma dificuldade no dia a dia. Não porque eles querem. Muitas vezes, como nós, estão doentes espiritualmente. E todo doente emana a energia de seu próprio padrão vibratório. Uma energia doente, uma vibração mais baixa, que gera mal-estar. Somos influenciados de duas maneiras em relação àqueles irmãos em que entramos em contato. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Um dos tipos de influências que sofremos é aquela que nos leva a sofrimentos e práticas de equívocos e está associada às sombras íntimas que ainda carregamos. E a sintonia com nosso irmão necessitado ou equivocado. A lucidez pela internalização dos conceitos do Evangelho nos permite barrar essa influência negativa e ainda auxiliar, por meio do esclarecimento, esses irmãos, que muitas vezes têm acesso ao nosso lar devido à nossa invigilância ou, quando necessário, por terem sido trazidos aos nossos lares para receber elucidações ou algum choque de vibrações que lhes permitam despertar a caridade na prática. Outro tipo de influência que sofremos é aquela que nos estimula ao crescimento. Porém, essa não violenta nossas consciências e exige de nós paciência e atenção, por ser mais sutil. São estímulos benéficos que nos remetem à reflexão salutar quando nos permitimos a isso. Mas o ponto é o auxílio que podemos exercer quando nos propomos a essa prática salutar em nosso lar. Por isso, o ambiente se torna mais agradável. Porque à medida que aqueles irmãos necessitados, desencarnados, que porventura se encontram em nossos lares, são retirados pela espiritualidade maior, levados às colônias, aos ambientes de socorro, o ambiente vai se modificando. Mas sempre depende de nós, de nossa vigilância. Se são 27 bilhões e eles estão circundando por aí, significa que à medida que nós entramos na sintonia deles e que nós nos tornamos também um enfermeiro, entre aspas, aquele que leva o conhecimento, o esclarecimento e gera uma energia mais salutar, lhe permitindo o despertar, eles nos acompanham, vão aos nossos lares. Então nós estamos praticando de maneira direta a caridade sem o perceber e desenvolvendo em nós o sentimento de amor, de fraternidade por um semelhante. Até agora, se observarem, nenhum malefício, somente benefícios o Evangelho no lar nos traz. Além de nos auxiliar, nos permite auxiliar aqueles que se foram e aqueles que se encontram presentes, ainda reencarnados neste mundo. Pois o lar se torna uma fonte de luz que beneficia não somente aqueles que integram aquela família, mas o entorno. E à medida que nós perseveramos, essa energia se amplia, envolvendo os vizinhos, envolvendo o bairro e por aí vai. E à medida que nós levamos esse entendimento àqueles que nós amamos, que nós gostamos, e eles iniciam essa prática, é um efeito em cadeia, que vai se ampliando cada vez mais, auxiliando os encarnados e auxiliando os desencarnados, porque nós emanamos energia, nós emanamos luz. Essa energia produzida naquele momento de reflexão elevada do Evangelho, gera uma energia que beneficia esses irmãos e beneficia hospitais, presídios, levando, porque justamente essa energia é recolhida pelos mentores que levam, à medida da necessidade, ao alcance daqueles que necessitam, estejam estes encarnados, estejam estes desencarnados. No livro Evangelho dos Humildes, por Eliseu Rigonati, da editora Pensamento, do capítulo 24, o sermão profético, o princípio de dores, retirei o seguinte fragmento:
As grandezas do mundo, por mais sólidas que aparentem ser, o tempo as destruirá. Civilizações milenárias desapareceram. Cidades populosas se transformaram em pó, e monumentos gigantescos se desfizeram em casos. Tudo o que é matéria, ou que repousa em bases materiais, mais cedo ou mais tarde terá de sofrer as transformações próprias da matéria. Tal não acontece com os bens espirituais. Os bens espirituais são indestrutíveis, constituem patrimônio da alma, a qual acompanham pela eternidade. Os bens materiais são instrumentos com os quais cada um de nós trabalhará para conseguir os bens espirituais. É por isso que Jesus nos ensinou aos homens outra coisa a não ser como conquistar os bens espirituais. Complementando no livro Depois da Morte, pelo Espírito Leon Denis, no capítulo 12, As Provas e a Morte, página 179, o benfeitor diz o seguinte: a morte mais não é que uma transformação necessária e uma renovação, pois nada perece realmente. A morte é só aparente, somente muda a forma exterior, o princípio da vida, a alma, fica em sua unidade, permanente e indestrutível. Esta se acha além do túmulo, na plenitude de suas faculdades, com todas as aquisições com que se enriqueceu durante as suas existências terrestres, luzes, aspirações, virtudes e potências. Eis aí os bens imperecíveis a que se refere o Evangelho quando diz: os vermes e a ferrugem não os consumirão, nem os ladrões os furtarão. São as únicas riquezas que poderemos levar conosco e utilizar na vida futura. O Evangelho no lar nos leva à conquista dessas virtudes. Nos leva à construção dessa plenitude potencial que nós carregamos no íntimo. Somos filhos de um único Deus. Carregamos em nós todas as virtudes celestiais, adormecidas, que vão aflorando à medida que nos desenvolvemos intelectualmente e moralmente, à medida que nos elevamos espiritualmente. O Evangelho nos dá esse roteiro, esse direcionamento, para que possamos fazer com que essas virtudes se aflorem com o decorrer dos milênios. Considerações finais. Vários espíritos de escola se manifestaram sobre a validade e conveniência da reunião em torno do Evangelho de Jesus no lar, entre eles, do livro Luz no Lar, por espíritos diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 1, Emmanuel afirma: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Do livro Tema da Vida, capítulo Evangelho no Lar, ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele afirma: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando este estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Do livro Desobsessão, ditado pelo Espírito André Luiz, capítulo 70, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, André Luiz. Os espíritas, e em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente, é aconselhável que se reúna com os familiares ou com alguns parentes, capazes de entender a importância da iniciativa, visando aos estudos da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura da moral do coração. Do livro Espírito e Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles se manifesta a respeito do assunto.
pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria em tua casa. E prossegue: e se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Do livro Leis Morais, também pelo Espírito Joana de Anjos, psicografado por Divaldo Pereira Franco, na página 19. Ela afirma o seguinte: a transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor impostergável. Isto porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa sobre a qual repousam os sustentáculos das nacionalidades progressistas. Acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus pares para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Por fim, Bezerra de Menezes, no livro Temas da Vida, do capítulo Evangelho no Lar, psicografia também de Francisco Cândido Xavier, conclui convidando-nos à ação. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar. À luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. E eu concluo: o Evangelho é roteiro incontestável à nossa evolução, propiciando-nos o entendimento necessário às adversidades que a nossa existência nos apresenta. Estamos neste mundo para evoluir. Que o façamos, levando luz e auxílio a todos cujo amor do Pai nos permitir. Sejamos, enfim, instrumentos de vossa vontade, cumprindo seus desígnios com fé, resignação e entendimento. Para concluir, farei a leitura de uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, do livro Jesus no Lar, editora Febre, ditado pelo espírito Neio Lúcio. Mensagem: o culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro? Que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informa sem vacilar: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Eterno Pai
que nos parece distante. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro por meio do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade e a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o Mestre, os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou, tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Agradecemos a atenção, sigamos com as atividades.